Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Hoje a bancada do Galo vai falar sobre a chegada do técnico Sampaoli e como que o time do Atlético prospecta e pensa no clássico do dia 11, da volta da Copa do Brasil. Hoje eu estou com a Claudinha. Boa noite, Claudinha. Tudo bem? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Yuri. Eu estou também com o Yuri. E aí, Yuri, como é que você está? Tudo bem? Cara, tô ótimo. Finalmente uma notícia boa, né? Salve pra rapaziada que tá assistindo a gente aí. Deixa o like pra nós aí, se inscreve no canal aí que não é inscrito também. E assim, finalmente, né, Gabriel, uma notícia boa pra nós aí, cara. Tá, porque assim, eu não vou esconder que eu sou um grande fã do Carequinha, né? Vamos falar mais pra frente aí no vídeo. Acho que o primeiro tópico do vídeo, né, que é uma coisa também bastante que fala muito sobre o Atlético hoje, né, como o time fez a escolha do Sampaoli, né? Porque pelo que a gente viu, o Sampaoli não era a principal escolha da diretoria. Antes, a gente chegou a estar praticamente fechado com o Martin Anselmi, né? Técnico campeão de Copa Sul-Americana com o Independente Del Valle, técnico que foi técnico do Porto no Super Mundial de Clubes, que estava praticamente certo, mas de última hora, após ligações, né? Após pegar o projeto no meio da temporada, decidiu recuar no acerto. O que você acha disso, Yuri? Como que você viu essa negociação do Atlético por novo técnico? Acha que foi bom para o Atlético hoje o Anselmo ter recusado e ter acontecido a chegada do Sampaoli? Qual que é a sua análise sobre isso? Cara, o Martim Anselmo, eu acho que teve alguém ligado ao Porto, eu não vou me lembrar agora, vocês provavelmente também sabem disso. Alguém ligado ao Porto disse a seguinte frase sobre ele, sobre o trabalho dele no Porto, que era o cara certo na hora errada. E ele, eu não lembro quem foi que disse esse trabalho, e seria mais um caso desse na carreira. Eu acho que ele fez muito ele, pensando no lado do Martin Anselmi, em desistir ali de última hora, o que a gente tem e o que também outras pessoas têm aqui já estava ali apalavrado, estava tudo certo, já estava ali nos trâmites finais, redigir contrato, etc. Enfim, ele desiste na última hora. Pro lado do Martin Anselmi, pensando no treinador, o treinador é de 40 anos, começou a carreira há pouco tempo, muito amigo do Milito, inclusive, né? Fez parte da comissão Comissão técnica do técnica, Milito no né? começo da carreira do Milito aí como treinador. Também fez parte da comissão técnica do Miguel Angel Ramírez, que teve aqui no Internacional, etc. Mas ele teve esse problema no Sporting, que, enfim, do Porto, perdão. Era o Porto no Sporting agora? Isso Me perdi no aqui também. Porto. Ele teve esse problema, entre aspas, no Porto, onde ele não foi tão bem, e as pessoas diziam que ele era o cara certo na hora errada. Ele era o cara certo na hora errada pra gente também. Então, para ele foi muito bom. Pelo lado do Atlético, eu vi com um pouco de preocupação, porque se não fosse um movimento assim muito barulhento da torcida e dos próprios jogadores, que nas entrelinhas ali, enfim, o Alonso não pode se dizer nem que foi na entrelinha a fala do Alonso, né? Porque ele Foi bem cita direto, claramente né? o Não foi negócio uma do não. indireta, né? Exato, ele fala com todas as. Não precisa dar bom dia, e todo mundo sabe da história aí que o pessoal deu entrevista aí que São Paulo não dava bom dia pra galera no CT e tal. O Alonso foi bem claro, o Hulk também deixou entender ali o que ele queria, o que ele preferia. Alguns jogadores acabaram fazendo coro com a torcida. Se não fosse isso, a gente estava lascado, porque o técnico que estava palavrado desiste, a gente ia pegar algum bonde desses que aceita qualquer trabalho. Eu tenho minhas dúvidas se um Ramon Dias da vida aceitaria, embora de informação é que ele estaria inclinado a aceitar, etc. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se um Ramon Dias da vida aceitaria. E aí Sim, a sim. diretoria estava pendendo para o lado do Caixinha Subiu o e dia, do né? Zubeldia, que, enfim, pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, a gente estaria lascado. Eu acho que a cartada do. A Claudinha que gosta dessa cartada. A do projeto, que a galera vem pelo projeto, etc. O E tal, super tá projeto se esgotando. atleticano. E vocês viram o Exato. porquê que ele tinha palavrado de início, né? Ele gostou do projeto. Exato.
essa carta tá esgotando. A gente pode ver que, tipo, um cara de 40 anos que tá começando a carreira ficou receoso de vir e desistiu de última hora, porque, enfim, não acreditou no projeto, né? Não pensou que aquilo seria o melhor para ele. Mas, enfim, veio o Sampaoli, que era o que todo mundo queria, não que a responsabilidade seja da torcida, mas cria-se um ambiente muito mais favorável, né? Porque a diretoria tentou não agradar a torcida, fez todo o possível para não agradar a torcida, mas não teve jeito. O Careca queria vir, a torcida queria que ele viesse, os jogadores queriam que ele viesse. Tem gente lá dentro que, enfim, não gosta, etc. Mas, pessoal, eu sei que vocês são donos e tal, mas assim, vamos pensar um pouquinho no clube, sabe? Isso não é um boteco da esquina, isso não é tipo um carro pro seu filho, um carro importado pro seu filho. É um clube que, apesar de hoje vocês serem donos, etc., colocar dinheiro é um pouco forte de ser, porque não é o que vem acontecendo, mas assim, esse clube tem aí milhões e milhões de torcedores e eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de voz, né? Então, Sim, sim. por pouco, por muito pouco, eles não fizeram força para desagradar a torcida mais uma vez. Agora cria-se um ambiente muito mais favorável, e é nisso que eu aposto, inclusive. Aí a gente vai até falar um pouquinho de prognóstico aí com o São Paulo para o jogo da volta, etc. Mas o ambiente, até de pré-jogo da ida, ele é muito diferente a partir de agora, porque a Sim, torcida sim, agora com está. certeza, né? O ambiente do jogo da semana passada, né? Da quarta da semana passada, ele era um ambiente de acho que dá para ganhar e não acontecer tipo nenhuma coisa. Não era um ambiente de puramente confiança, né? Era aquele sentimento de será que a gente vai conseguir? E a gente não conseguiu, né? A gente conseguiu ver como que o time do Atlético era mal treinado, né? Então, isso também acarretou a saída do técnico Cuca. E o que, que você acha, Claudinha? A vinda do Sampaoli, na sua visão, é uma coisa positiva? Como que você acha que ele vai potencializar esse elenco do Atlético, que tem muitas lacunas, né, de jogadores reservas e de jogadores titulares que não vem jogando bom futebol? O que, que você acha? Como que você vê o Sampaoli agora em 2025 no Atlético? Então, é aquela coisa que eu falo, acho que desde sempre. A dificuldade de encerrar ciclos, né? Quando vem aí um Anselmi, um cara novo, tanto de idade quanto de profissão, assim, né? Não treinou o clube, uma coisa nova, a gente fica empolgada. Aí o cara corre. Aí a gente vai em São Paulo. Não que o São Paulo é um mau treinador, mas se a gente for olhar as peças que a gente tem no elenco e as bombas que o Cuca deixou pra gente, que a gente inclusive falou isso, o Cuca vai vir, vai pedir jogador, vai chegar no meio do ano, ele vai pedir para sair. Não foi no meio do ano, mas foi em outubro, em setembro. Então, assim, tem que ver se essas peças vão encaixar aí com o São Paulo, se ele vai querer usar, que a gente bem sabe o jeito que ele trabalha, né? Tem ali as brincadeirinhas e tal, mas se ele não gosta do jogador, o jogador não vai jogar, ele vai deixar no banco. E aí a gente tem um Júnior Santos, um Rony, um Dudu, com um salário, né, não tão baixo assim, e tem que ver se ele vai conseguir utilizar essas peças. E tem aquela outra coisa, a respeito do trabalho do Sampaoli, ele é um técnico mais enérgico, né? E a gente sabe que a gente tem alguns jogadores no elenco que é cheio de coisinhas, cheio de não me toques. Então, dependendo da forma enérgica que o Sampaoli cobrar, vai ter jogador que vai chiar. Então, assim, a gente vai ter que esperar o tempo mostrar como é que vai ser. Porque o elenco do Atlético que o São Paulo treinou não é o mesmo, né? Então muda muita coisa. No meu ver, é um elenco até pior, né? O São Paulo pegou um elenco do Atlético que, na minha concepção, era um elenco pior que esse, né? Acho que o São Paulo vem de dois trabalhos ruins, né? Tanto no Rennes quanto no Sevilha. Eu não acho o trabalho dele no Flamengo ruim, né? Mas o trabalho dele, infelizmente, foi condicionado por causa de um soco na cara. Então a gente tem que falar sobre isso também. Espero que venha. Então a gente já vê que o Sampaoli, ele é 8 ou 80, né? Ele é um tipo de treinador que ou vai fazer o Atlético jogar muito ou vai fazer a gente adquirir uma raiva do técnico Sampaoli. Espero que seja a primeira coisa e que já comece no dia 11 do 9.
Yuri, para a gente conseguir concluir sobre o Sampaoli e também parar para pensar sobre o time do Atlético, não só para o dia 11, né? Mas para o dia 14, para o dia 17, para esses próximos jogos que vão chegar aí nesse mês de setembro e no mês de outubro, novembro, dezembro, né? Que é o final da temporada. O que você espera desse time de Jorge Sampaoli? Como você vê o Atlético jogando? Você acha que vai ser o tradicional esquema do Sampaoli 3-2-5? Ele vai jogar de uma forma mais cautelosa? Você que é um grande analista do futebol sul-americano também, né? Cara, grande análise é bondade sua, mas assim, o Sampaoli, ele é aquele cara mais ideológico, né? Ele é aquele cara que, enfim, ele não abre mão das suas convicções. Ah, Uhum. eu tô curioso até para ver, porque aconteceram duas coisas interessantes nessa chegada dele, que foram ah, o timing da dispensa do Cook da chegada dele no meio da data FIFA, ou seja, ele tem um tempo ali para treinar o time, o que em 2020 ele acabou tendo esse tempo favorável por conta infelizmente, da Pandemia, né? pandemia, etc. Foi um tempo até bem maior, inclusive, porque o futebol ficou parado por, enfim, bastante tempo. O time voltou pronto. Mas quem se lembrar do primeiro jogo lá contra o Vila Nova, o famoso jogo da cadeirinha de plástico, etc., vai notar que já tinha uma diferença no time naquele jogo. Era nítido uma diferença no time Um já jogo já naquele de jogo contra o portões Vila Nova. fechados, né? No Alçapão do Bonfim, lá em Nova Lima. Uhum, sim. Então, E assim, já, um campo, então o pouco tempo, famoso né? campo do Alçapão, o famoso campo do Alçapão do Bonfim, que, né, maravilhoso e tal. E assim, com muito pouco tempo a gente já via uma diferença notável no trabalho. Mas 5 anos se passaram desde então. Então, assim, faz bastante tempo, etc. No Flamengo, a gente já viu, para trazer assim, para o nosso cenário local aqui, um recorte mais recente. A gente já viu um trabalho tentando se encaixar aos poucos. A gente via o jeito do Sampaoli de jogar, mas era algo que ia aos poucos. E era um contexto de elenco diferente. Era, enfim, um elenco muito mais estrelado, um elenco com muito mais grana, etc. A outra questão interessante é que pela primeira vez, fora dos times médios e pequenos da Europa que o São Paulo treinou, ele chega sem janela para contratar. E é uma Sim. característica dele, ele molda o time de acordo, não só as peças que ele tem de acordo com o que ele joga, mas também ele traz a galera inteira que joga do jeito que ele quer. Ele trouxe goleiro para cá, que virou o maior goleiro da nossa história aí, mas ele trouxe goleiro para cá, para o goleiro jogar do jeito que ele queria. Enfim, ele não tem essa possibilidade. Por outro lado, tem muitos jogadores, inclusive o goleiro, que foi ele que trouxe, né? Ele montou a base ali de 21, a base campeã de 21, que ganhou os títulos do brasileiro, da Copa do Brasil, etc. E alguns desses caras ainda estão aqui, e alguns desses caras estão mal. É o caso do Alonso, é o caso do Arana, que foram jogadores que jogaram muito bem com ele aqui. O Alonso, inclusive, foi trago por ele. O Arana, enfim, virou quase que um meia esquerda com ele ali. E com o Milito também, o Arana jogou assim para a gente trazer um recorte mais recente. E ele chega no momento onde tem esses caras aqui. Por outro lado, talvez falte alguns jogadores, por exemplo, ele tem o Cuejo, ele gosta dos pontas muito abertos, ele gosta deles pisando na linha lateral praticamente. A gente tem o Cuejo que consegue jogar assim. Outro, não sei, a gente tem muitos muito mal. Talvez a gente vá ver o Rony jogar bastante, infelizmente, porque é alguém que tem essa característica de jogar bem aberto do jeito que o São Paulo gosta, com os laterais por dentro. Esses jogadores como Rony, Júnior Santos, Biel, acredito que o São Paulo vai usar. Mais pela Ele vai usar necessidade de bastante, colocar o seu estilo de jogo do porquê capacidade técnica desses jogadores. É justamente. muito bom a gente poder falar disso também, porque o momento do Atlético também mudou, né? O Atlético mudou de patamar nesses 5 anos que o Sampaoli esteve fora, né?
O Atlético, nesse meio tempo, ganhou 5 campeonatos mineiros, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Brasileiro, foi finalista de Libertadores, finalista de outro da Copa do Brasil. Então ele chega num Atlético também que não é um Atlético mais que precisa se provar. Ele chega num Atlético que está preparado para conquistar esses grandes títulos. Então, a forma como ele vai ter que montar o time e o elenco cascudo que ele tem hoje, jogadores muito ídolos, não é o mesmo elenco que ele pegou. Ele pegou um Everson que ele trouxe do Santos daquele estado, ele pegou um Guilherme Arana que tinha voltado de uma ida na Europa falida, ele ainda não tinha Hulk. Então, ele já pega hoje um time que em 5 anos teve o maior hit da sua história sendo forjado, né? Então vai ser interessante a gente ver a forma como o São Paulo vai lidar com esses jogadores hoje, né? Esses medalhões que hoje tem no Atlético, que tem história com o clube. Porque quando ele chegou no Atlético, não tinha nenhum jogador que poderia ter queda de braço com o São Paulo de relevância. O São Paulo era a estrela do Atlético. Então hoje é diferente. Hoje o Atlético tem jogadores com mais postura e mais robustez dentro da equipe que o próprio Jorge Sampaoli. E o que você acha sobre isso, Claudinha? Você acha como que o Galo vai jogar? Como vai ser essa briga no vestiário, né? De egos, né? Que o Sampaoli é um técnico que gosta muito de ser centralizado das suas ideias e a forma de jogar, né? Cara, eu espero que surta resultados, porque a gente sabe que tem alguns jogadores ali que até mesmo com o Cuca não estavam em suas posições de origem favoritas, né? Tem vários jogadores que, apesar do nosso elenco estar bem curto, né? Que estavam improvisados, a gente tem que entender também que leva tempo, né? Porque o estilo de jogo do São Paulo para o Cuca em questão de time é diferente. E aí tem que ver como é que vai ser assim essa adaptação, né? A gente já vai pegar um clássico, né, para o primeiro jogo do São Paulo aí nessa segunda vinda. Então, assim, é esperar que seja um time mais ofensivo, sabe? Que saiba trabalhar a bola e que eu espero ver muito, assim, daqueles xingamentos dele de burro, não sabe marcar, volta! Porque, né, a gente sabe que o Isso São é Paulo muito bom, funciona na velho. base da opressão e é esse pulso firme que eu acho que o Cuca não tinha e que ele tem. E uma coisa boa que eu acho no São Paulo que o Cuca Só não faz, ele mexe rápido. Que o Cuca a gente ficava Ele é um morrendo, um pelo ponto técnico, ele é um amor interessante, técnico de que o dia Deus, a dia mexe dele conta nesse demais, né? time. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem diferença. E o o ponto Atlético que ele a fez uma Claudinha falou mudança que ele, rápida, né? o O ponto que a Atlético fez Claudinha uma falou que ele mudança rápida. estreia no clássico tem um porém aí, tá? O Sampaoli, ele chegou antes de um clássico também. Ele não comandou o time, foi o Lucas Gonçalves, foi a passagem de bastão ali. E por Sim, algum motivo, o Sampaoli nunca enfrentou o Cruzeiro treinando o Atlético. Eu acho que ele nunca enfrentou o Cruzeiro enquanto. Não, no Santos ele enfrentou, né? Mas sim, sim. depois, do Atlético para cá, ele passou por Flamengo, etc. Ele nunca enfrentou o Cruzeiro por algum motivo. Quem descobrir, deixa aí no comentário, por favor, por que, que o São Paulo, com tantas passagens pelo Brasil, desde que ele treinou o Atlético a primeira vez, ele nunca enfrentou o Cruzeiro, porque eu não entendi. Então, já é uma coisa diferente, né? Já vai ser uma atmosfera diferente. Ele vai ter que imprimir uma coisa no Atlético que há muito tempo a gente não conseguia ver, né? Uma mudança tão significativa em 10 dias, né? Sim. Mas assim, a gente até. Não sei se é o certo a gente se empolgar, mas a gente viu os takes ali de treinamentos, né, dessa semana, e a gente vê que ele tá em cima do cara o tempo todo. E nunca com a carinha boa, né? Sempre, ou ele tá Uhum. gritando, ou ele tá xingando. Então, assim, ficar em cima do jogador, o jeito dele de trabalhar, né? Ficar em cima do jogador, falar o jeito que ele quer, isso faz a diferença. Porque, assim, Cuca era aquilo ali, né? Era o apito e a mão na boca. Então, assim, eu espero que essa segunda passagem do São Paulo dê certo. Que a gente está precisando de recuperar pontos no Brasileirão. Isso é um fato. E também, né, já que a gente chegou nas quartas aí, tentar ganhar essa Copa do Brasil e Sula. Eu acho que a Claudinha tá totalmente certa nesse pensamento, né? Acho que uma das grandes coisas que eu, Gabriel, falei quando o São Paulo veio ventilado é a melhor coisa do Sampaoli nesse momento é que ele é um técnico disruptivo e que a gente consegue ver a cara dele no time muito rápido, né? É a mesma situação que a gente viu no Cruzeiro com o próprio Leonardo Jardim, né? Um time que vinha muito mal no Campeonato Mineiro começou o Campeonato Brasileiro com outra cara, né? De uma outra forma. Espero que seja isso e espero que a virada de chave já seja no dia 11/9, né? Com o Atlético saindo na classificação.
lá do Mineirão lotado, com a torcida azul. Sobre esse jogo, qual que é a sua perspectiva, Yuri? O que, que você acha? É muito difícil para o Atlético, eu sei, mas você acha que tem um caminho das pedras, uma forma onde o Atlético pode tentar conseguir essa classificação? E o que, que você acha que vai ser de escalação desse jogo? Cara, a escalação é um pouquinho complicado, porque na passagem de 20/21 ali, o São Paulo deve ter repetido umas 3 escalações durante o ano inteiro. Mas Sim, enfim, a gente já imagina, a gente até deu alguns prováveis spoilers aqui, deve pintar um Rony, ou um Biel de repente e tal, ele gosta desses pontas abertos. ah, Dependendo de como for a condição física do Lianco aí até o jogo, eu já imagino um 3 zagueiros, ou com o Alonso fazendo aquele lado esquerdo. O Saravia que fez o lado direito, o Milito, a palavra que a galera do Tatiquês gosta de usar, né? Que o Milito bebia da fonte do Sampaoli, recuou o Saravia para a zaga. Eu acho que o Saravia em condições, não deve estar em condições para o clássico, mas ele em condições, aí falando do decorrer da temporada, o Saravia deve ser esse cara ali. Enfim, o que eu espero de verdade é que o time corra. É muito difícil. Eu tô no modo full Galiban. Um abraço pro nosso amigo Galo Shitpost aí que é, coordenou esse movimento na semana passada. Pé frio do cacete que acabou dando tudo errado. Mas enfim, eu tô no modo full Galiban. Tipo, eu só quero cometer atentados e seja o que Deus quiser. Mas enfim, uh, a diferença, o que dá uma pontinha de esperança, e aí vocês falaram muito sobre o resultado rápido, né? A forma como os times do Sampaoli entendem a ideia muito rápido, até porque ele enfia a ideia quase que no grito na cara das na pessoas, goela dos mas o jogadores, time né? entende a ideia muito rápido. Exato. O, o que me dá uma pontinha de esperança é que o jeito que o Galo, que a gente viu aí, vamos puxar na memória o Galo de 20 ou o Flamengo do São Paulo, que não foi tão bem assim, é um time que sufoca o tempo todo os adversários. Os times do São Paulo são assim. Isso é quase que um antídoto dos times do Leonardo Jardim, que não são times que controlam muito a bola, não são times que trocam muitos passes, etc. Os times que não ficam muito. O time do Leonardo Jardim, eles são aqueles de roubarem a bola mais perto do gol e acelerar, acelerar. O time do São Paulo é um time que sufoca muito o adversário. E é justamente o que deixa o Cruzeiro um pouco desconfortável, que é quando ele é sufocado com certa qualidade. Que é quando ele é empurrado para trás ali, quando ele é amassado realmente. Esse é o jeito do Sampaoli. Se ele vai conseguir, se isso vai funcionar, se isso vai É estar outra prontinho história, né? ali. Exato, é outra história. Mas assim, o estilo do Sampaoli é um pouco o antídoto do treinador do rival, que precisa de espaço para acelerar o jogo, etc. O time do São Paulo não deixa ninguém em paz, não dá espaço, etc. Tá todo mundo marcando em cima. Acabou essa questão da marcação individual, graças a Deus, porque, Não enfim, me agrada o- também. pois é, e a gente tomou um gol por conta dessa questão da marcação individual, porque os zagueiros estavam preocupados em marcar cada um o seu ali, deixaram um espaço para o Caio Jorge finalizar dentro da área, porque não era ninguém estava marcando por zona, ninguém estava marcando o espaço, estavam marcando jogadores. O Alonso praticamente dá as costas para a bola para marcar o jogador e o Caio Jorge chega. Enfim, Sim. acabou isso. Uh, não existe marcação individual no esquema do Sampaoli. Então, assim, tudo o que aconteceu que o Leonardo Jardim explorou no primeiro jogo, acabou. Se o São Paulo conseguir desses 10 dias que ele tem aí, ou agora menos, né? Agora 6 dias que ele tem para treinar, se ele conseguir fazer os jogadores entenderem isso, assimilarem isso rápido, tem jogo, tá? E você, Claudinha? A futura cidadã do Espírito Santo, o que, que você acha do jogo de quinta-feira? Qual que é a sua expectativa, né? A expectativa é aquela, né? A gente tá no Eu Acredito aí, a gente, São Paulo, deu um gás pra gente. A pontinha de treinamentos ali, de takes dele, acho que a galera do Twitter aí viu, o TikTok afins, tá dando aquele gás pra gente.
A notícia do lado de lá, né, dos 2 jogadores lesionados, dá mais um gás pra gente. Então, assim, foi 2-0. Eu acho que tem jogo ainda, igual você falou. Nem que seja 2 para ir para os pênaltis, cara. Não, eu não acredito que o Galo vai perder de 2 dentro da arena de novo e não vai conseguir fazer nada no Mineirão. Então, assim, eu tô bem E confiante. além disso, né, Claudinha? Clássico é um jogo à parte, né? A gente não pode acreditar muitas coisas diferentes no clássico, porque ele pode fazer coisa totalmente adversa, né? A gente não consegue crer numa coisa, num parâmetro normal dentro de um clássico Atlético Cruzeiro, né? Pois é, e aí, assim, eles têm do lado de lá elenco, né? Elenco eles têm, perto da gente. Mas, assim, eu acho que dá para virar, cara. Dá para virar. Aquele jogo, aquele É, clássico foi caótico, tava uma bagunça, ninguém tava entendendo nada. Então, assim, não dá para ficar um do jeito que. jogo, um jogo muito pulsante, né? Foi um jogo sem muita técnica. A tática estava muito, de forma muito não condizente, né, com Eu a acho que qualidade nem o técnica dos times, né? Sub-17 faria um jogo tão feio igual o Galo fez contra o Cruzeiro em casa. Com Todo mundo certeza. bagunçado. E já encaminhando para o final do nosso vídeo, né? Pedindo para quem ficou aqui, né? Esses quase 27 minutos, para dar o like, para comentar, né? Coisas boas que acha que deve melhorar e se inscrever aqui no canal da bancada. Para a gente conseguir terminar essa live de uma forma mais leve, vamos sonhar, né? Qual o seu placar, Claudinha, para quinta-feira? Ai, 2-0, né? 2-0 pro Galo e ganhar nos pênaltis? Quem que vai ser o É, herói dos que a pênaltis? gente gosta da emoção, entendeu? Quem que vai ser o herói do Atlético de quinta-feira? Ah, vou colocar o Everson, né? Tá salvando a gente aí sempre. Vou apostar nele de novo. Figurinha repetida. E você, Yuri? Qual que é o seu placar para quinta e qual que vai ser o herói atleticano na quinta-feira? Cara, o time do Galo de 2020 era kamikaze, né? Fazia gol e tomava pra caramba, embora a gente terminou com poucos gols tomados. Vai ser 3-1. E goleiro Everson fará o último pênalti mais uma vez. Quem viver, Aí verá. é loucura. Aí é loucura. Olha, eu vou criar o lúdico, tá? O herói do Atlético vai ser um jogador que a gente não tá esperando. Creio que vai ser um placar de 4-1, Não, reedição da falando Copa do Igor Brasil Gomes, tá ótimo. 2014. Gols de Hulk, 2 do Hulk, um gol de Gustavo Scarpa e um gol dele, o Jacaré Alvinegro, Júnior Santos. O Lúdico! Eu Se isso, estou em busca do extraordinário! Não, bem se isso extraordinário mesmo. acontecer, não, Coloque se isso acontecer, vocês extraordinário. não sabem como que eu vou aparecer na live pós-jogo aqui. De jacaré. Esquece. É, gente, o vídeo foi muito divertido, foi muito Ou de proveitoso. crochê, viu, Yuri? Que? Imagina! Conjuntinho de crochê também vale. É, o vídeo foi muito proveitoso, muito bom saber a opinião de vocês sobre o técnico Sampaoli. E para a gente também prospectar um pouquinho sobre o clássico, né? Nunca é um jogo normal. Queria agradecer demais a Claudinha. Abraço, Claudinha, muito obrigado pelo vídeo de hoje. E agradecer também ao Yuri pelo vídeo de hoje. E prospectando, pensando, vendo como vai ser esse restinho de 2025 para o Atlético. Abraço, pessoal. Oh. Abraço, tchau, tchau.